A violência é um problema social que, infelizmente, está presente em diversos núcleos da sociedade. Pode, inclusive, se manifestar no ambiente escolar. Isso não deveria acontecer, pois escola é lugar de formação da ética e da moral dos sujeitos ali inseridos, sejam eles alunos, professores ou demais funcionários. Meu filho sofreu agressões no primário, não físicas, mas emocionais. Ele é um pouco diferente, por assim dizer, das outras crianças. E, lamentavelmente, as crianças costumam ser cruéis. Então, excluíam, deixavam de lado e não o chamavam para nenhuma atividade. Lamentavelmente, até mesmo as professoras o fizeram se sentir isolado na sua própria sala, com seus próprios colegas. Graças a Deus, nessa unidade educativa, encontramos uma grande professora que, desde o princípio, conseguiu incorporar meu pequeno com as atividades e com o grupo de amigos. O que elas mais fizeram foi que ele se sentisse confiante e que conseguisse se abrir com ela emocionalmente até. E passou, inclusive, a ser uma amiga para ele. Sobretudo, a professora nos ajudou muito. Como pais, conversou com a gente, realizou atividades com ele e a oração, principalmente a oração que fazia por meu filho junto a seus colegas. O colégio é abençoado pelos princípios e valores que nós temos. Em cada aula, em cada meditação, cada professor está comprometido em orientar os estudantes. Entendemos também que cada estudante confia em nós, se aproxima, conversa e tratamos que isso não seja ignorado. Que eles possam nos transmitir suas preocupações porque há coisas que nós não vemos. Mas, graças a Deus, acreditamos que cada um tem um papel muito importante e tratamos de nos acercar a eles para descobrir e aconselhá-los. Acredito que essa é uma das formas, aproximar-nos deles, fazer amizade com eles e, a partir disso, poder orientá-los e direcionar os estudantes. O departamento de psicopedagogia dessa escola fez um exame com ele. Desde o princípio, eles já nos deram pautas para aplicar a ele em casa. Mais disciplina, mais controle de horários, sem contar que nos direcionaram a um centro onde, graças a Deus, nos ajudaram bastante no desenvolvimento emocional, principalmente, e deixar para trás os problemas que teve. Logo no início, ele conseguiu moderar suas emoções e, vendo isso, as crianças já não se afastam dele, já não se apartam, mas, ao contrário, já procuram jogar com ele, já tem amigos e pode brincar com eles. Crianças inspiram cuidados durante todas as etapas do seu crescimento e nas mais variadas situações por que passam. Como os educadores devem lidar em casos de agressividade na escola? O que sempre se vê são os empurrões, os beliscões e a indiferença. Ao princípio, a criança entra assim. E certamente, às vezes os pais lhes dizem: se te incomodam, reaja. Alguns vão dizer que, por favor, não os incomode. E outros dizem: se te bater, bate de volta. Ninguém pode tocar em você. E quando dizem que ninguém pode tocar em você, pensam que com pancadas vão resolver os problemas. Eu sou professora da educação infantil, né? Atualmente estou atuando no Jardim 3. É uma turma bastante alegre, dinâmica, né? E nós temos trabalhado bastante essa questão da amizade, a questão do relacionamento, a amizade entre eles, como amigo, professor, aluno, aluno. E as coisas estão saindo bem legais, assim, dentro da perspectiva que a gente espera, né? Nessas primeiras semanas de aula a gente trabalha, foca bastante no convívio entre eles ali, para diagnosticar se há alguma criança que morde, alguma criança que tem um comportamento fora do comportamento normal, para a gente estar trabalhando aí, essas crianças terem um convívio bom, né, entre eles. Por exemplo, as crianças, quando tendem a morder, vamos dizer que são pequenos, estão na fase de exploração, e uma das coisas que fazem é morder.
Isso obviamente é passivo, mas quando vemos que é algo grave, que é constante, com vontade de machucar alguém, obviamente é uma forma de repreensão, porque se sinto ira, se sinto incômodo, isso tem que sair de alguma forma. Pode ser com as mãos ou inclusive com a boca. Primeiramente, quando surge um caso desse de violência, um coleguinha bate no outro ou morde um ao outro, né? Então é chamada essa criança, a gente conversa baixinho, olha, essa não é assim que resolve as coisas. Se você quer alguma coisa do aluno, você tem que pedir do aluno para que o aluno reparta com você. Ou então, você peça para a professora, aí geralmente não acontece isso, né? Então, a primeira é aquela conversa. Então, aí eu passo a observar o aluno. Aí, a partir do momento que o aluno é observado, se ele continuar, aí eu chamo reservadamente, vou na sala da orientadora, conversamos juntos. Aí, depois, quando foge do ciclo que os pais, às vezes, vêm fazer alguma reclamação ou alguma sugestão ou falar sobre o assunto, aí nós chamamos o responsável para uma conversa, para juntos trabalharmos, família e escola, né, para que isso aí seja sanado. Primeiramente, eu, como professora, sempre faço. Os pais trazem o aluno e o deixa aqui. E a grande vantagem que temos no primário é que os pais vêm todos os dias. Não sei se é uma virtude, mas já no primeiro dia, eu observo como é o pai. Se é um superprotetor, se é um descuidado, ou se o pai é muito seguro e a criança faz o mesmo. Então, o que faço é que, já no primeiro dia, faço um acordo entre as crianças. Que ninguém pode bater em ninguém. Precisam se respeitar como crianças, como o que são. Essa é a primeira regra. A segunda regra é dizer obrigada e por favor. Essa é uma das coisas que trabalho. E também a socialização, jogos, e aí vou me dando conta quais crianças se isolam e quais crianças agem com agressividade. Então já vou trabalhando com essa população que precisa disso. Uma vez que nós percebemos que já é agressivo o ato de morder, que machuca de forma constante, ou mesmo que provoque, e que as mães dos colegas venham queixar-se, primeiro nós conversamos com o pequeno. Fazemos algumas observações dentro do assunto. Obviamente não vamos só chamar a atenção deles por uma mordida, senão por tudo que acontece durante a tarde ou pela manhã, durante o transcurso da aula. Depois disso, conversamos com a mãe e vemos como está a família, como é em casa, e de acordo com isso tiramos uma conclusão. Em geral, se é agressivo, é porque alguma coisa está acontecendo em casa. Quando surge algum probleminha em sala de aula, a gente conversa com o capelão, a gente debate nas nossas capelas, entendeu? A gente canta musiquinha, procura vídeos pelo qual essas crianças possam mudar esse comportamento e que a turma tenha um convívio 100% harmônico, né? Para que as crianças se dêem bem com todos. Maria Tereza, me conta, o que é que você mais gosta aqui nessa escola? Eu gosto mais das professoras e dos meus colegas. Por quê? Porque eles são muito demais. O que é que você gosta de fazer lá na sua sala de aula? Eu gosto de fazer aula de pintura. Todas as aulas que a professora me dá, eu sempre amo fazer. Por que é importante a gente ter muitos amigos? Porque uma pessoa sozinha não dá para fazer nada. Durante a primeira semana se faz uma espécie de mapeio de observação. Já vou vendo, tomando notas, fazendo relatórios e dizendo: querida mãe, isso é o que o seu filho apresenta. E há pais que já conhecemos e pais que não conhecemos ainda. E alguns deles dizem: professora, você tem razão, meu filho é assim. E eu disse: em casa você vai fazer isso. Porque hoje em dia, lamentavelmente, se está perdendo a autoridade de ser pai. E as crianças buscam autoridade e eles obedecem. Não é necessário bater, mas sim que digam: sabe, filho, você é uma criança que tem 5 anos, está no jardim da infância e pode compreender. Por isso trabalho a escuta ativa. Mi salón de kinder es especial, donde tenemos altas cosas, que está todo en orden. Me gusta estudiar aquí porque altas cosas nos enseñan. Como os motivo? No início, vou observando e falo: você, e os chamo pelo nome. Em geral, eu não gosto dos apelidos. Para isso, que tem seus nomes.
E alguns falam, o gordinho, o baixinho. E eu digo, não. Aqui todos têm um nome. E temos que nos respeitar começando com isso. E começo a falar sobre o próprio corpo, que ele precisa ser cuidado, não só com a alimentação, mas também pelos golpes que podem receber. Então a criança vai se observando. Há um espelho, diante do qual o aluno se posiciona e eu digo, veja, esse é você. Você é Carlos, é um menino. E mamãe te ama, e Deus também te ama. Por que as crianças apresentam agressões? Em geral, vemos o aspecto de quando é filho único. Em todo caso, tudo é para mim. Nada para compartilhar. E às vezes tendem a isso porque os pais mimam muito. E às vezes não só o pai ou pela mãe, mas às vezes também se remete aos avós. E obviamente isso acaba sendo demonstrado aqui. E como não sabem compartilhar, acabam agredindo seus colegas, dizendo, isso é meu, e começam a pegar tudo que está dentro da sala. Esse é um aspecto, mas também há outro tipo de agressão, que é quando a criança observa isso em casa. Quando o pai e a mãe brigam constantemente. Isso quando é pequeno, mas quando vai crescendo, já é um adolescente, lamentavelmente o adolescente vai... Bom, vamos dizer, por que o adolescente é agressivo? Há problema em casa. E obviamente, dessa forma, ele vê e o reflete. Dentro do colégio adventista, temos 3 procedimentos para simplificar. O primeiro é que, em qualquer caso, tratamos de falar com eles, ver do que se trata e ter um diálogo pessoal, desde refletir sobre o que aconteceu, sobre o assunto que sucedeu e a gravidade disso. Depois vemos que, se é um assunto pequeno, pode ficar com uma conversa. Em um diálogo, cada um verá. Nessa conversa, falamos com eles e, geralmente, tratamos que eles possam escolher um ato de disciplina que eles possam reconhecer e que eles mesmos possam contribuir com esse tema. O segundo, e esse é um pouco mais forte, vamos até a direção, sempre tratando de falar e aconselhar, por exemplo, de reconhecer nossos erros, assim que, ao chegar frente à direção, todos os estudantes estejam preparados para reconhecer nossas faltas e, se as cometemos, e também a questão de mostrar a verdade, já que isso é importante para o futuro. E na questão da agressividade, aí é quando nos colocamos mais exigentes. É uma negativa direta, uma insistência de que essa situação não é permitida no colégio. Falamos pessoalmente, vamos à direção e reportamos o assunto. A agressividade pode ser entendida como um mecanismo de defesa da criança. Os pais precisam estar atentos, pois a criança agressiva precisa ser orientada desde os primeiros anos, para não ser algo que venha trazer efeitos negativos para o seu desenvolvimento. 2 maneiras de instruir as crianças é com paciência e autoridade. No caso de ver os tipos de agressões, vemos que corresponde ao típico, o empurrão. Algo que é leve, que existe desde os pequenos até os adolescentes, é o empurrão. Mas isso também vai crescendo. Quando não damos um basta, obviamente vemos que uma brincadeira pode se tornar algo mais sério. Pode ser não apenas os golpes, que aí estamos usando a palma, mas podem começar a usar o punho. Vai crescendo. Outra questão frequente são as brincadeiras que não são adequadas, que podem não estar machucando fisicamente, mas estão machucando emocionalmente o colega. Seja escondendo as coisas dele. Alguns tendem a fazer isso com frequência. Para eles é uma brincadeira, mas não se dão conta de que estão magoando outras pessoas. Não é algo agressivo, mas também é uma forma de, inconscientemente, causar dano a alguém. Vou te contar um caso recente. O caso onde 2 meninos brigaram. Numa sala do primeiro ano do primário, 2 crianças estavam copiando a tarefa e a professora havia saído da sala e eles estavam copiando do quadro a tarefa que ela tinha deixado. Então, um deles, talvez de maneira brincalhona, apaga a tarefa que a professora havia escrito e aí começa a briga. Os 2 começam a se agredir e com uma caneta machuca o corpo do outro. Então, assim que a escola se intera que os preceptores delegam a direção ao que aconteceu, se verifica mediante as câmeras que temos uma unidade educativa, o ocorrido.
Então se verifica todo o acontecido e em seguida ligamos para casa, chamamos os pais e comunicamos o que aconteceu. Convocamos os pais, eles vêm. Nessa ocasião vieram 2 mães, conversaram entre elas e ficaram em bons termos. Foi dito à pessoa que agrediu o outro. A primeira vez é simplesmente uma conversa que vamos ter entre os pais, a instituição e o pequeno. Na segunda vez, informamos que haverá uma sanção. Pode ser suspensão das aulas, dependendo do grau do que aconteceu. E na terceira vez, quando o estudante não entende ou não compreende que nesse colégio não existe agressividade, se sucede a suspensão definitiva da unidade educativa. Ou seja, é pedido que mude de colégio, mas geralmente não chegamos a esse ponto. Então, uma vez que chegamos a um acordo, a escrevemos em uma ata, um documento registrando o que aconteceu, então todos estando inconforme, o assinamos para que não volte a acontecer. Como é uma etapa, a etapa da infância, e não se corrige, isso vai crescendo, vai aumentando. É claro que não vai tomar como sendo algo sério. Para ele é tudo uma brincadeira. Não, é normal fazer isso. E, obviamente, à medida que cresce, isso vai aumentando também. Quando acostuma dar empurrões de pequeno, quando crescer, vai ser normal dar golpes, beliscar ou machucar. Mas o adolescente, já vendo esse tipo de dificuldade, se não damos um basta, obviamente sabemos que o adolescente não atua simplesmente para machucar. É porque está descontando dessa forma em outra pessoa. E se não evitar isso, se não der um basta, lamentavelmente, ele pode se tornar em uma pessoa agressiva, inclusive chegando à etapa do matrimônio, do noivado, e levantar a mão para o seu futuro cônjuge. Quando dentro do âmbito escolar é detectado alguma dificuldade com relação ao comportamento dos alunos relacionado à agressão ou outro tipo de situação de conflito, existem os coordenadores de disciplinas, existem os vice-diretores, eles veem o caso, registram e quando trazem para a gente aqui para a direção, na maioria das vezes, ou sempre, já comunicou aos pais, já fez o registro. Se é algum caso simples e rápido de ser resolvido, imediatamente eles solucionam a situação aqui internamente. Quando é um caso que requer que o pai venha até a gente, eles mesmos comunicam, o pai vem, e existe toda a demanda de atendimento e, com certeza, o pai sempre sai satisfeito e a escola apresenta a solução da situação, mas sempre é resolvido dessa maneira, registrando o acontecido através da ocorrência, advertência, comunicando aos pais e a escola faz a intervenção da maneira correta. Como Departamento de Bem-Estar Estudantil, no colégio temos a oportunidade de registrar a entrada através de um código de barras, onde o estudante passa com sua agenda que tem sua foto, cada estudante tem registrado sua foto e seus dados. Temos a hora exata da entrada, a hora que eles estão entrando no colégio. Depois somos 3 nessa área e cada um se divide. Temos diferentes áreas para supervisionar, controlar, ajudar e apoiar cada estudante. Quando volta a se repetir o incidente, especialmente quando acontecem insultos, apelidos e etc., que é o mais comum, e o estudante não entende, terá que passar pelo departamento de psicopedagogia, que vai conversar com ele e ver o que está acontecendo. Porque tudo bem se eles são adolescentes, travessos e tudo mais, mas eles também precisam entender o limite do que é o respeito e o que é a ofensa ao próximo. Então, ele não pode ofender as pessoas de forma verbal nem de maneira física. E se ele não entende isso, terá que passar com o profissional, que é o psicopedagogo, para ver o que acontece. Se em todo caso houver alguns danos irreversíveis, teremos que encaminhá-lo à Defensoria da Criança para esse caso ser tratado legalmente. É remetido à psicopedagogia quando é um problema específico de conduta, exagerando a quantidade de vezes. Tratamos de conversar com o estudante, primeiro dando um basta e passando alguns castigos. Obviamente que quando falamos de castigo, é tirar dele o que mais aprecia, o recreio, que dói muito ao estudante que tiremos isso dele.
Outro é que no período de aula, claro que quando há problema de conduta, imediatamente vem a psicopedagogia e aí trabalhamos alguns aspectos sociais para que se dê conta de que o que está fazendo está errado. E se for necessário, posteriormente, o direcionamos ao departamento de capelania para que eles façam uma visita na casa, para que conversem dessa conduta que não está sendo saudável. Se os casos são graves, se já aconteceram repetidas vezes e tal, então aqui nós trabalhamos por departamentos. Temos a psicopedagoga, o acadêmico, a direção e também os capelães. Trabalhamos por etapas, então primeiro o encaminhamos à psicopedagoga para ver se há alguma dificuldade no estudante, por que age assim. O ponto de vista da capelania procura o mais pessoal. Então, talvez veja uma família disfuncional, alguma coisa está acontecendo em casa, neste núcleo. Então, tratamos de fazer visitas e conhecer a família. Conhecer, entrar um pouquinho mais na vida do estudante e muitas vezes descobrimos coisas muito tristes. Geralmente os alunos vêm com toda essa bagagem de casa, né? Cada aluno é um indivíduo diferente, né? O próprio nome já diz assim. E quando na prova diagnóstica que a orientadora educacional realiza naqueles primeiros dias de aula, é possível ver essa dificuldade tanto no educacional, no acadêmico, quanto também comportamental. E aí é feito um trabalho de parceria. Geralmente quando nós, professores, percebemos algo diferente, chamamos os pais para conversar. E os pais ali se sentem à vontade e vão dizendo as situações que realmente acontecem. E dessa forma o trabalho é bem mais completo, porque a gente sabendo, já temos um norte, já sabemos de como começar a trabalhar essa situação. Então o trabalho da escola e família, essa parceria, ela é muito importante para o desenvolvimento acadêmico e comportamental do aluno. O que nós fazemos dentro do colégio é conversar. Chamar os pais, conversar e entrar em acordo. Que desta forma, ou de uma maneira específica, vamos trabalhar no colégio, mas dessa mesma forma, eles têm que trabalhar em casa. Porque se trabalhamos coisas diferentes, não vamos solucionar ou não vamos ajudar o pequeno a melhorar. Veja, isso é um pouco delicado. Porque às vezes podemos encontrar situações de agressões físicas do marido na esposa. Então temos que ir com muito cuidado. Não podemos ir de uma vez. Temos que ter muito cuidado, de acordo também com as leis do nosso governo. Mas tampouco podemos ficar quietos. Então tratamos de que é a mãe. Se é forte, bom, primeiro com a psicopedagoga. Vai tomando as suas sessões, desde o nosso ponto de vista bíblica, também vamos os aconselhando. Mas há casos que não podemos opinar. Então são encaminhados a um psicólogo, quando isso já é forte, já é um extremo grave. Então são encaminhados. Mas as visitas são primeiramente para nossos estudantes. Os mais afetados são os filhos, então trabalhamos com eles porque provavelmente esse problema não seja solucionado de um dia para o outro. Pode ser que exista todo um processo. Então, por isso, não só os capelães trabalham, mas diferentes tipos de pessoas, incluindo talvez um psicólogo de fora, quando os casos são graves. Mas também há necessidades econômicas, são necessidades que também podemos encontrar. Então, costumamos fazer campanhas de solidariedade para ajudar também. Levar uma cesta básica, tentar suprir algumas necessidades das famílias, também trabalhamos assim. A Escola Adventista realiza no decorrer do ano alguns projetos. Dentre esses nós temos o PMDE, que cuida da questão espiritual, o PMDS agora, que cuida da questão além do espiritual, mais saúde. E sobre o assunto que nós estávamos tratando a respeito do comportamento do aluno, aquele aluno que chega mais agressivo na escola, a escola realiza um projeto muito bacana que se chama Semana da Cortesia, Semana da Amizade. Como acontece? Nessa semana, que é a primeira semana de aula, os alunos eles desenvolvem características como amizade, respeito, carinho, companheirismo, com todos os alunos novos que estão chegando. Dessa forma, eles se sentem acolhidos e daí, durante toda a semana que são trabalhadas essas características, no final da semana, realizamos uma capela especial,
que é uma capela onde durante todo o tempo já foi observado aquele aluno que foi mais cortês, que foi mais carinhoso, que foi mais amigo, que interagiu mais com o aluno novo que estava chegando. E daí é escolhido o rei e a rainha de cada turminha. E eles fazem o desfile demonstrando que eles têm aquele título porque eles trabalharam bem, acolheram bem o seu amigo. E dessa forma a gente incentiva os demais alunos também a terem atitudes positivas como essa e cada vez mais diminuindo a questão do bullying, dos atos errados, do não acolhimento, né? Tão importante quanto criar essas oportunidades de interação entre os alunos é incentivá-los a expressarem seus sentimentos dentro do ambiente escolar. A aproximação entre eles e também com os professores é um recurso para garantir integridade e respeito. O programa Educação vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem com muito mais assuntos do universo acadêmico, especialmente para você. Nos vemos, até lá!